Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a parte 2, então, de formulações e misturas de herbicidas em tanques. Então, a parte 1, nós conversamos um pouquinho sobre as formulações que nós temos hoje no mercado. Então, quem não assistiu, assiste lá primeiro, para depois dar continuação aqui na parte 2. Então, hoje, né, vamos direto ali falar de formulações e das misturas. Então, como nós vimos, né, as formulações elas podem ser divididas de acordo ali com o seu estado físico em sólidas ou líquidas, que foi o tema da parte 1. Então, nós vimos que as formulações sólidas têm vantagens ali no transporte, no armazenamento, né, porque essas embalagens ocupam menos espaço, né, se a gente comparar com as formulações líquidas. E outra vantagem também está em relação ao sistema de descarte, o resíduo na embalagem é menor, né? Porém, nós temos também que armazená-las em locais adequados, todas elas. Então, nós vimos ali um pouquinho disso sobre essas formulações. Algumas desvantagens que a gente viu na outra aula incluem ali da formulação sólida, né? Quando a gente trabalha com pó molhável, com formulações sólidas de baixa granulometria, pode ser perigosa para quem está fazendo o preparo da calda. Então, principalmente com a formulação de pó molhável, que exigem ali maior atenção de quem está preparando a calda e também, né, do uso correto do equipamento de proteção individual. E o manuseio ali para evitar, né, gerar poeira, que pode ali ser um problema de toxicidade. Então, além do fator de segurança, pessoal, a poeira ela também representa perdas econômicas, né? Porque a gente também está perdendo o produto ali que vai ser aplicado. Então, esses produtos formulados sólidos, pessoal, eles vão precisar o quê? De maior atenção no preparo da calda, por causa da diluição, que é mais difícil para esses produtos se a gente não tiver o quê? A agitação suficiente do tanque de pulverização. Lembra que a gente viu lá na outra aula? São produtos que precisam serem agitados constantemente para que eles não sofram um processo de decantação ou de floculação, certo? Então, justamente por isso, a gente precisa ter maior atenção na hora da agitação desse produto no tanque. Bom, visto isso, pessoal, vamos entender um pouquinho agora das vantagens das formulações líquidas que a gente viu na outra aula. Então, as formulações líquidas, né, elas facilitam a dosagem do produto, elas tornam esse manuseio do produto mais prático e aumentam também a segurança de quem está aplicando. Então, lembra, dispensa o uso de balanças, a gente não tem a formação de poeira, é mais fácil mesmo, né, dosar um produto líquido, justamente pelo fato de a gente poder fazer isso em qualquer lugar sem precisar de uma balança, sem precisar trabalhar a gente só precisa ali de uma vidraria para que a gente possa dosar esse produto. Então, torna esse procedimento mais simples. Bom, além disso, pessoal, formulações líquidas são o quê? De fácil diluição. Então, principalmente devido à quantidade de aditivos que possuem, né, apresentados. E isso faz com que reduza as chances de erro no preparo da calda. E por ser um líquido, também não tem a chance de formar poeira do produto, né? Então, o que torna também ele mais seguro para quem está preparando a calda. Bom, vejam aqui então pela figura retirada lá do livro também. Essa aula também é toda feita lá com base no livro de hematologia, estudo para as plantas daninhas. Então vejam aqui que as formulações elas apresentam diferentes níveis de solubilidade, né? Então isso precisa atenção com aquelas formulações de menor solubilidade na hora de agitar a calda. Então, na hora da escolha dos filtros, na escolha da ponta de pulverização. Então, cuidados ali simples, né, que a gente pode citar ali, em relação ao sistema de agitação no preparo da calda, né? Observar ali dentro do tanque de pulverização e de agitação, né?
a agitação daquele produto ou o turbilhamento da mistura, tá? Na aplicação ali de uma única formulação, é fácil da gente ver, né, o que está acontecendo, de prever os problemas, de tomar um maior cuidado, já que a gente conhece a formulação e conhece a solubilidade, né? Mas quando a gente adiciona vários produtos, é mais difícil da gente ver isso. Então vejam ali, né, que conforme, dependendo da formulação que a gente está usando, a gente tem uma maior ou uma menor solubilidade daquela formulação, e conforme a gente tem uma menor solubilidade, a gente tem uma maior, aqui em cima, deixa eu grifar para vocês, né, por exemplo, aqui nas de pó molhável, nos grânulos dispersíveis em água, que tem essa menor solubilidade, a gente precisa de uma maior agitação, uma agitação constante ali da calda, e tomar mais cuidado ali com os filtros e pontas de pulverização, tá? Na hora da escolha, para que a gente não tenha problemas, né, justamente com o entupimento de filtros e de pontas, tá? Então, a agitação constante ajuda nisso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a mistura em tanque. Então, a mistura em tanque, pessoal, ela corresponde ao quê? À associação dos produtos fitossanitários, tá? Dentro de um tanque de pulverização. E ela deve ser realizada, pessoal, a aplicação imediatamente antes da aplicação, tá? A mistura, né? Ela deve ser feita, essa mistura, antes ali da aplicação e logo em seguida aplicada. E recentemente a mistura em tanque ela foi legalizada pela Instrução Normativa número 40, então de 11 de outubro de 2018, e que atribuiu ao engenheiro agrônomo a responsabilidade ali da sua recomendação. Então, nesse caso, a receita agronômica ela deve apresentar informações sobre a incompatibilidade de produtos em campo, tá? Numa via específica. E ainda, segundo a norma, nós temos ali que a Secretaria da Defesa Agropecuária ela vai coordenar a elaboração de manuais técnicos para subsidiar essa emissão dessas receitas. Mas a gente sabe que algumas incompatibilidades, às vezes é difícil de prever e que a gente não tem tantas informações sobre isso. Então, essas associações desses produtos em tanque, pessoal, elas podem gerar ali 3 diferentes efeitos. Então, a gente pode ter o efeito aditivo, o efeito sinérgico e o efeito antagônico, quando a gente faz essas misturas em tanque. Então, são interações entre os produtos. Então, o efeito aditivo é quando ali o efeito da mistura ele é semelhante ao dos produtos aplicados individualmente. Já o sinérgico, ele melhora a eficácia do produto. Então, um produto melhora a eficácia do outro. E o antagonismo é quando um produto causa a redução na eficácia do outro produto. Tá? Então, são as interações que podem acontecer ali devido à mistura no tanque. E devido a isso, pessoal, esses efeitos, né, podem ser ali de incompatibilidades também físicas e de incompatibilidades químicas. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, as incompatibilidades físicas e químicas de uma mistura feita de uma forma inadequada, elas vão comprometer o quê? A homogeneidade dos ativos que vão estar ali na nossa calda final e que vai ser aplicado. Então, elas podem ali obstruir o sistema de filtragem, né, comprometer a vazão da nossa pulverização, ou ainda formar, né, ou a formação do jato de pulverização pode também atrapalhar nisso, pode proporcionar uma variabilidade de produtos ou de concentrações diferentes aplicadas ali no deslocamento do pulverizador, no tempo de pulverização, né, da máquina, reduzir a eficácia, como a gente viu, de um produto. Tá? Então, a gente pode aplicar mais ingrediente ativo de um lado, menos ingrediente ativo do outro, justamente devido às incompatibilidades físicas ou químicas que podem estar acontecendo.
Então, aqui nessa figura, pessoal, retirada lá do livro também, a gente consegue ver a separação de fases na letra A, tá? E na letra B, a floculação. Então, ali a gente consegue ver a separação de fases, na qual ali um produto WG, ele se separa por sedimentação no fundo do balão, tá? Onde a gente tem um líquido, tudo bem? Então, ali, e na figura B, a gente consegue ver incompatibilidade física. Então, formação de grumos causado ali pela inibição de dispersão adequada. Então, são alguns problemas que podem ser causados ali numa mistura inadequada. E principalmente devido à falta de agitação daquele tanque, né, de pulverização. Aqui na figura, pessoal, retirada lá do livro também, eles demonstraram alguns casos de incompatibilidade físico-química, tá? Que proporcionaram ali o quê? Obstrução dos filtros das pontas de pulverização. Então, o que eles viram foi o quê? Baixa solubilidade devido à alta concentração de produtos e à baixa quantidade de água, tá? Visando reduzir a taxa de aplicação. Então, né, nesse ponto, o que eles viram? Né? Que a escolha da ponta de pulverização, baseada somente ali no critério de tamanho de gota e no volume pulverizado, vai precisar ainda mais de experiência para a gente contornar esse problema. São novos desafios que vêm quando a gente fala em redução da taxa de aplicação. Tá? Então, na hora da escolha dessas pontas e desses filtros, tá? Bom, então aí vocês conseguem ver os filtros, né? Aqui também são indicações de incompatibilidade que vocês podem ver no tanque. Então, a gente também retirado lá do livro. Então, a gente vê aqui que outras indicações de incompatibilidade, elas podem ser verificadas no final da pulverização. Então, a gente vê na primeira figura, né, da esquerda, acúmulo de resíduo lá no fundo do tanque de pulverização e também nos componentes da pulverização na outra figura ali, né? Então, a gente consegue ver acúmulo nas mangueiras, no filtro, na ponta de pulverização, ver pontos de acúmulo ali na máquina de produtos, tá? Que é o que vocês veem na figura ali de baixo. Então, a limpeza da máquina logo após terminar a pulverização, ela é essencial, principalmente devido a esse acúmulo de resíduos nas partes da máquina, tá? Que são consequências ali de incompatibilidade desses produtos. Então, boas práticas, né, no uso das máquinas, elas indicam ali que a limpeza desse circuito hidráulico, pessoal, do tanque de pulverização de misturas de herbicidas e de incompatibilidade, ela é mais fácil de ser feita logo após a aplicação do que se você deixar ali, terminou a aplicação, deixei no campo, vou limpar o tanque de pulverização, a máquina só no outro dia. Aí fica mais difícil de remover, né, remover esses produtos, né, que ficaram ali ainda no tanque de pulverização. E tem trabalhos que indicam até que o maquinário ele precisa ser lavado 3 vezes logo depois que a gente terminou a pulverização, assim como é feita a tríplice lavagem da embalagem do agrotóxico. Então, são algumas aí conclusões, né, considerações que os autores trouxeram no livro. Bom, nós temos aqui algumas vantagens da mistura de tanque. Então, vocês veem ali que nós temos o que? Uma maior flexibilidade, a gente otimiza o tempo e o trabalho, a gente tem a oportunidade ali de realizar correção foliar junto com a aplicação de herbicidas, ampliação do espectro de controle, economia de água e ainda economia de combustível. Então, são algumas vantagens da mistura em tanque. E aí aqui, né, separou para vocês algumas recomendações quanto à mistura em tanque. Então, mais especificamente, da ordem da mistura. Então, as misturas, pessoal, elas são classificadas em 2 tipos. A formulada, que é quando o produto comercial
ele já possui a mistura de ingrediente ativo e a mistura em tanque, que é quando são adicionados 2 ou mais produtos no tanque do pulverizador. Então, nós dissemos assim, a mistura lá de fábrica, né, que já vem com a mistura dos ingredientes ativos, ou a mistura em tanque, que é feita ali no pulverizador para ser aplicado. E é muito importante conhecer uma sequência mais ideal, né, mais específica ali de cada produto. Tá? Em alguns casos, seus produtos vão ser compatíveis ou não. Isso pode depender, inclusive, da forma, né, da sequência que eles são adicionados ali no tanque de pulverização. Então, essa informação, pessoal, é bem legal para a gente trazer, mas isso também não dispensa a leitura da bula, né, a leitura do rótulo desses produtos, para seguir ali as recomendações de manuseio adequada daquele produto. Então, aqui vocês conseguem ver, os autores colocaram no livro uma ordem, uma sequência de misturas ideal, tá? Então, hoje, né, a maior parte dos produtos fitossanitários, eles não têm na bula orientações da sequência de mistura, tá? Então, que dificulta um pouquinho mais a gente prevenir esses problemas que a gente viu de incompatibilidades físicas ou químicas. Mas aqui na figura, pessoal, eles colocaram uma sequência de mistura de produtos, tá? Então, eles fizeram um estudo ali com mais de 300 misturas em um simulador de tanque de pulverização para produtos fitossanitários, e aí eles, levando em consideração algumas culturas, tá? No caso aqui era hortifruti, tinha café, tinha batata, tinha algodão, tinha milho, tinha soja, e eles fizeram esse estudo com esses em torno de 300 produtos para avaliar essa sequência para colocar no tanque de pulverização. Então eles colocam lá, né, o primeiro ali tem inclusive, né, o acionamento do sistema de agitação do pulverizador, que ele vai ser ali fundamental para que nós tenhamos ali um turbilhamento adequado do líquido dentro do tanque, tá? Lá durante o preparo da calda de pulverização. Então, a prioridade é primeiro colocar água em quantidade suficiente, tá? Para que ocorra esse turbilhamento ou a movimentação do líquido ali dentro de todas as partes do tanque. E aí, nesse caso, pessoal, eles trazem ali que a recomendação de 1/3, metade, 2/3 ou ainda 3/4 do volume do tanque, ela não pode ser adotada como regra geral, porque ela depende ali do sistema de agitação e depende também do formato do tanque. Então, o sistema de agitação a gente vai ver na parte 3, tá? Então, a origem da água é importante a gente saber, o pH da água, as informações de dureza daquela água, né, minerais de argila, devem ser todas conhecidas para que a gente assim, para que a gente possa entender melhor, tá? Assim como o potencial da mistura em formar espuma, a gente também precisa conhecer. Então essas informações elas são necessárias para tomar uma decisão de quando ou não eu devo adicionar ali um condicionador de calda, né? Um agente ali que altere o pH, que melhore a solubilidade, que melhore a compatibilidade, ou ainda aquele adjuvante para evitar a espuma, o anti-espumante, tá? Então, os adjuvantes, com essa característica ali de melhorar a característica, né, de formação da gota, o espalhamento, os adesivos, umectantes, os redutores de deriva, né, aqueles que diminuem o risco de fotodegradação, os redutores de espumas, então eles podem ser adicionados onde? Lá por último, então vejam que ele está ali em oitavo, em décimo, né? Eles são adicionados lá no final. E aqui, né, eles colocam que foi colocado ponto de interrogação nos adjuvantes ali, porque existem adjuvantes específicos que devem ser adicionados logo após o início, tá? Então, tem alguns adjuvantes que eles são adicionados para manter estável as formulações, então por isso que tem ponto de interrogação. No caso dos fertilizantes foliares, eles colocam também ponto de interrogação, porque nós temos o quê? Várias opções, e
pouca informação de composição, de dose, tá? De formulação, de risco de incompatibilidade, então por isso que também tem ponto de interrogação ali. E atualmente, né, que nem a gente viu, a maioria dos herbicidas eles não vão ter ali na bula essa sequência de mistura. E isso poderia contribuir muito para a prevenção dessas incompatibilidades físicas e químicas que a gente vê constantemente. Mas seguindo uma ordem ali, vejam que a gente tem primeiro a água, então. Depois nós temos um condicionador de água, se necessário. Aí depois nós temos todas as formulações lá que a gente viu no item 1, por ordem, tá? E depois, se vai ser necessário ainda adjuvantes, se você vai aplicar fertilizantes e ainda o redutor de espuma, se for necessário também nessa tipo de mistura. E aqui esse último slide, também tirado de lá, do livro, a figura ela demonstra ali a importância da sequência correta, né, e do tipo de formulação na mistura. Então, aqui na primeira, dessa aqui primeira, deixa eu grifar aqui para vocês, para falar de qual eu tô falando. Nessa primeira aqui, eles observaram que a colocação ali da formulação SL primeiro e depois a adição do produto SC, ele provocou flóculos ali na mistura, como a gente pode ver. Tá? Então, ali está o exemplo de ordem inadequada do tipo de preparo da cauda. Então, ali o SL, que foi o glifosato Transorb, e o inseticida também na formulação suspensão concentrada, que a gente vê com a letra SC. Então, nessa figura ao lado aqui, onde inverteu a ordem, né, nós vemos uma formulação mais homogênea, né? Então, observa-se ali a homogeneidade em outros exemplos, tá? Como ali, no caso da formulação de 2,4-D e de glifosato também. Então, em geral, principalmente quando a gente fala ali dos auxínicos, pessoal, em geral, os auxínicos eles têm menor compatibilidade e aí eles precisam ser adicionados primeiro. Por quê? Porque ali os emulsificantes, os surfactantes que estão contidos ali no glifosato, eles acabam dominando aquele meio, tá? E aí o próximo produto que vai ser adicionado naquela solução, ele tá o quê? Condicionado à solução aquosa que é formada pelo glifosato. E aí isso diminui o risco de incompatibilidade, tá? E o risco ali de incompatibilidade é alto, tá bom? Então, né, outro exemplo também de sequência é com o saflofenacil, por exemplo. Então, ele tem lá o adjuvante recomendado, que é o DASH, e se não for adicionado após o herbicida, nós temos risco também de incompatibilidade com outros produtos. Então, é mais um exemplo que mostra isso, essa parte bem legal da ordem de colocada ali no tanque de pulverização. Então, é isso aí, pessoal. É um pouquinho mais, então, sobre essa parte de misturas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, vou deixar também a referência do livro para vocês, para quem quiser se aprofundar mais no capítulo que foi feito. Essa aula foi feita com base, então, nesse capítulo. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.